Glória a Deus, graça e paz, igreja, graça e paz, jovens da Maná Church e todos os jovens que essa noite resolveram reservar esse tempo precioso para estar na presença do Senhor e para ouvir aquilo que Ele tem para a sua vida. Em primeiro lugar, eu queria dizer da minha gratidão ao Senhor por esse privilégio. E queria dizer que ontem eu vi essa apresentação no vídeo, mas como eu fui pega de surpresa, eu não prestei atenção em exatamente tudo que falou. E hoje me pegou quando eu ouvi ali que vocês colocaram que hoje nós não temos residência fixa. E por mais que os últimos tempos a gente tenha até assim lutado, relutado, mas hoje de fato essa frase é o que nos descreve. Eu e o pastor hoje, realmente, a gente não tem uma residência fixa. Nós vagamos por essa terra onde o Senhor nos envia, onde o Senhor nos manda, onde tem mais uma parte linda da família Maná que Ele colocou na nossa responsabilidade. E nós temos sido muito gratos ao Senhor pelo privilégio de poder contribuir com aquilo que Ele tem para fazer na terra para esse tempo. Entendemos que isso é... Vocês arrasaram com isso aqui, né? Meu Deus, tem até imã. O pastor vai ficar com inveja quando não tinha, não? Eu. E nós estamos muito gratos ao Senhor. Queria parabenizar o presbítero Pablo, presbítera Gabi, por esse lindo trabalho que vocês têm feito diante desses jovens dessa igreja. É o início de coisas gloriosas que o Senhor fará através da vida de vocês. E a honra, ela sempre vem do Senhor, porque ela é melhor do que a honra que nós podemos dar. Então, que a honra do Senhor, ela venha sobre a vida de vocês. E vocês estão prontos? Eu confesso para vocês que me deu vontade de correr. Mas não é de sair correndo não, gente, é de correr mesmo, vazar. Porque depois de ontem, eu assim, Deus tá de brincadeira. O que eu vou fazer no sábado? O que sobrou para sábado? E eu fui dormir ontem, quando chegou, acho que a gente foi dormir, era quase 2 horas da manhã. Quando chegou hoje cedo, a gente estava acordado, o pastor olhou para mim e disse assim, dormiu bem? Aí eu disse para ele assim, sei lá. Dormi, não sei se dormi, porque cada virada na cama era o pensamento de tudo que aconteceu ontem aqui, do sobrenatural que se moveu nesse lugar. E quando chegou de manhã, eu disse assim, Senhor, Tu sabes que eu vim anotando coisas desde que surgiu o convite para nós estarmos nessa conferência. Mas, Senhor, eu coloco tudo aos Teus pés. E eu não quero que nada do que eu escrevi, nada do que eu entendi até aqui, atrapalhe aquilo que Tu queres passar para a Tua igreja nessa noite. E o Senhor começou a trazer muitas coisas e começou a ficar muito assustador. E eu continuo bastante ansiosa e assustada por aquilo que o Senhor tem mostrado de hoje pela manhã até agora à noite. E eu espero que eu não atrapalhe, que eu consiga transmitir do espírito para o intelecto aquilo que o Senhor precisa passar para esses jovens hoje. Jovens, eu sei que alguns adultos aqui também, e cada um vai pegar a sua porção, a porção que lhe cabe para essa noite. Como vocês sabem, nós estamos sob um tema que eu confesso que quando recebi o tema, já fiquei muito maravilhada, mas eu não tinha tido a revelação. Foi após o culto de ontem que eu fui compreender tamanha revelação que esse tema traz. E por que nós estamos enfrentando tanta fúria do inferno contra o desenrolar desse tema na vida dos jovens. E sim, nós temos aí um tema e nós não podemos deixar de ler esse tema. A gente vai ler algumas passagens bíblicas. Se você trouxe Bíblia, você lê a sua Bíblia.
Se você trouxe no celular, você lê no celular. E eu queria desde já, eu sei que vocês já têm sido ministrados sobre isso, mas eu queria incentivar muitos jovens. Andem com a Bíblia impressa. Andem com a Bíblia impressa. Existe uma intenção do inferno, um plano já previamente executado, para que nós fiquemos dependentes tecnologicamente até da palavra. E chegará um momento, e na verdade meio que já chegou, mas por enquanto ainda está controlado, onde está tendo alteração dos textos bíblicos eletronicamente. Então você precisa ficar atento, porque se você não conhece a Bíblia impressa, você não tem uma prática longa de leitura da palavra, daqui a pouco você vai começar a continuar aí fazendo suas leituras na Bíblia no celular. E não é por uma questão de religiosidade, é por esse motivo que eu estou falando, porque por todos os outros é muito prático ter no celular, eu também tenho, mas não podemos ter a dependência única da palavra no celular, porque essa frente já existe e vai chegar um tempo onde nós não poderemos mais de forma alguma confiar nos aplicativos da Bíblia, tá certo? Então, se você pode se organizar para isso, tenha a sua Bíblia impressa. E um segundo motivo que eu vou te dar. Hoje a nossa igreja tem missão em país proibido, onde é basicamente proibido carregar a Bíblia. Então, é muito triste quando você chega numa situação onde você não pode andar com a Bíblia, ler a Bíblia publicamente. Nós começamos a valorizar realmente o quanto que a Bíblia é importante. Então, queria te incentivar realmente a ter esse hábito de usar também a Bíblia impressa. Amém? Vamos ler Mateus 3,3, que diz assim: porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Aí deixa eu te perguntar, talvez você tenha visto nas redes sociais, no nosso Instagram, você tenha vindo ontem, e a gente falou do caminho, e ontem o pastor fez um compromisso conosco, de que colocaria todos no caminho. E ontem algo extraordinário aconteceu nesse lugar. E eu queria hoje dar os próximos passos a respeito desse caminho. Que caminho é esse? Que caminho é esse? João 14,6, Jesus Cristo declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Essa é a resposta do caminho. Que caminho é esse? O caminho de Jesus Cristo. E por que se fez necessário o caminho de Jesus Cristo? Esse comecinho aqui, eu quero só passar para que todos, quem não tem conhecimento nenhum da palavra, quem está visitando a primeira vez uma igreja evangélica, e agora a gente vai fazer de conta que a gente é normal, porque até aqui, quem veio pela primeira vez deve estar assustado com a gente, né? E a gente, nesse momento, vai igualar aqui todo mundo nesse conhecimento básico do porquê somos cristãos. Jesus aqui está dizendo que Ele é o caminho. E que caminho é esse? O caminho que leva de volta ao Pai. E por que é que precisa de um caminho que leve de volta ao Pai? Por que precisamos disso? Porque lá no Éden, na criação, o homem e a mulher pecaram. Eles pecaram e foram destituídos da glória do Senhor. Eles foram tirados de dentro do jardim, eles perderam o acesso que eles tinham. A partir dali, o pecado, o mundo começou, a própria palavra diz que o mundo jaz no maligno. Ou seja, a partir do momento que o pecado entrou, a partir dali, nós tivemos o nosso acesso direto ao Pai cancelado, onde surgiu a necessidade de, através de sacrifícios de animais, haver a purificação com o derramamento do sangue, purificar, porque o sangue é vida. Então precisava que esses pecados fossem pagos com preço de vida, do sangue, preço de sangue, até que a promessa
do Messias se cumprisse, aquele que viria santo, aquele que viria enviado dos céus para poder morrer na cruz do Calvário e perdoar os meus e os teus pecados. Essa era a promessa, e assim se cumpriu em Jesus Cristo. Ele, Filho de Deus, veio na terra, cumpriu o seu propósito, pregou, anunciou o Evangelho, e ele refez o caminho de acesso ao Pai. E é sobre esse caminho que nós estamos falando. Um caminho de acesso ao Pai novamente, a partir de Jesus Cristo. O véu do templo foi rasgado. E o que era o véu? Vamos tentar fazer um pouco mais pela nossa lógica aqui. Como se aqui na nossa frente tivesse um véu que cobrisse esse altar aqui. Aqui eram realizados os sacrifícios expiatórios dos pecados. Quem estava ali não tinha acesso, porque a própria palavra diz que se a pessoa tentasse acessar através desse véu com um pecadinho que fosse, com o mínimo pecado que fosse, ela seria morta pelo lugar de santidade que era atrás desse véu. E a palavra do Senhor nos diz que Jesus Cristo, ele foi morto, e na cruz do Calvário, quando finalmente ele expirou, entregou ali a sua vida, ele se entregou por nós. A palavra diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. A partir daquele momento, eu e você temos acesso direto ao Pai. Não precisamos mais de intermediários, não precisamos mais de alguém, não precisamos mais dizer: Moisés, sobe no meu lugar. Não, o acesso é para mim e para você de igual modo. Todos passaram a ter acesso através de Jesus Cristo. E por que nós precisamos? Por que é que nós precisamos acessar a Deus? Por que é que nós precisamos usar o caminho de Jesus Cristo e acessar a Deus novamente? Por que é que nós precisamos? E agora eu queria que você abrisse comigo a resposta do porquê nós precisamos. Está em Efésios. Efésios, capítulo 1, do versículo 4 ao 10. E olha aqui o que diz. Efésios 1, do 4 ao 10 diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propuser em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Era para convergir nele, porque a palavra do Senhor diz que por ele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Precisava Jesus Cristo vir, se tornar o caminho para nos dar o acesso novamente ao Pai. Agora, eu quero te dizer uma coisa. Não importa por onde você tenha andado. Não importa por onde você tenha andado. O Senhor continua com compromisso com você. E hoje Ele quer endireitar suas veredas. Ele quer te colocar no caminho de volta, independente de onde você tenha andado. Independente de onde você tenha andado. Deixa eu te falar uma coisa. Lembra que eu comecei falando do Éden? A palavra do Senhor nos diz que todos os dias, na viração do dia, Deus ia ao encontro no jardim, encontro de Adão e Eva. Todos os dias. E pasmem, eles pecaram. Eles fizeram contrário ao que Deus tinha mandado eles fazerem.
E vocês sabem o que aconteceu? Deus ficou muito chateado com eles e não foi para o encontro. Mentira. No mesmo dia, no mesmo horário, no mesmo combinado, Deus estava lá. Quem não estava era o homem que se escondeu de vergonha. Mas Deus, Ele continua disponível apesar dos seus pecados. E hoje Ele está dizendo para você: eu te encontro hoje aqui. Eu te encontro, pode aparecer, pode mostrar que você pecou, porque eu continuo disponível como eu estava antes do pecado. O Senhor continua disponível na tua vida. O Senhor continua disponível. E eu quero te dizer uma coisa. Eu imagino e já sei que tem bastante visitante hoje na Maná. E talvez você diga assim: gente, que gente louca, não sei nem o que eu estou fazendo aqui, porque eu estou nessa igreja. E eu vou te dizer por quê. Nós vamos abrir em Salmos 127. Salmos 127. Salmo 127, do 3 ao 5. Diz assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os seus inimigos. Querido, você veio parar aqui porque a Maná, ela é uma casa de destino. A Maná é uma casa de paternidade. Ontem nós iniciamos esse novo ciclo apostólico da igreja. Até aqui nós havia sobre nós apenas a manifestação do Senhor através da missão. Através da missão, somos uma igreja missionária. Ontem, em tudo que ocorreu aqui, coisas que talvez só quem esteve nos bastidores soube. Ontem nós demos um segundo passo na implantação da Maná, que é a missão apostólica da Maná. E o apostolado, ele é fundamento. O apostólico é aquele que traz o fundamento. Os apóstolos nós conhecemos da Bíblia, mas os apóstolos eles já existiam bem antes dos apóstolos que nós falamos. O termo apóstolo, ele vem de um grupo de pessoas que eram treinados para irem para um determinado local, para uma determinada cidade, para eles implantarem a cultura do rei a qual eles pertenciam. E eles chegavam na cidade, eles ensinavam sobre a culinária do rei. Eles ensinaram sobre a linguagem do rei, os hábitos do rei. E você sabe para que era? Para que quando o rei chegasse naquela cidade, encontrassem todos vestidos conforme o rei se agradava, se alimentando da comida do rei, falando a língua do rei. Queridos, é por isso que nós precisamos entender o que é essa palavra apostólica no nome da Maná. Porque nós estamos aqui para implantar a cultura do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores sobre esta cidade, sobre esse estado, sobre o nosso Brasil e sobre as nações que o Senhor nos enviar. Sabe, presbítera Gabi, presbítero Pablo, só ontem eu fui entender o porquê é que eu e o pastor fomos convidados para essa conferência. Talvez nem vocês se deram conta disso. Mas ontem o Senhor nos fez entender. Porque precisava do encargo que o Senhor colocou como pastores dessa casa, pastores da Maná Church, pastores sêniores da Maná Church. Precisava desse encargo para que fosse liberado sobre esses jovens a paternidade do Senhor na vida deles. Foi por isso
Eu confesso que eu não entendi, fiquei até um pouco envergonhada, porque quando eles disseram que era surpresa, eu pensei assim, gente, cabeça de jovem, eles vão pensar nos melhores nomes do Brasil. E vão dizer assim, sério, é o pastor e a pastora que vão pregar? Mas ontem eu entendi. Ontem eu entendi que poderia vir aquela referência que vocês e eu também gostam, o melhor, o top das galáxias, mas não ia liberar sobre a vida de vocês o que foi liberado ontem e o que será liberado hoje. O Senhor tinha um propósito com esse momento aqui na Mana Church. O Senhor tinha um propósito com isso, e eu falo isso com total convicção. Deixa eu falar uma coisa para vocês. 1 Coríntios 29 conta a história de Davi, num momento bem específico. Que Davi, ele olhou um dia para ele, olhou ao redor, um rei super reconhecido, que a própria palavra do Senhor vai dizer que ele era um homem segundo o coração de Deus. E Davi um dia ele olha para as riquezas do palácio, olha ao redor dele, servos, ouro, prata, pedras preciosas, linho, tudo de melhor que existia naquela época, ele tinha dentro do palácio dele. E ele se constrangeu e pensou assim, como eu, humano, eu, um rei, mas o Davizinho, como que eu tenho tudo isso? E o meu Deus não tem um lugar, não tem uma casa para habitação. Vou construir um lugar de habitação para esse Deus. Pasmem, o homem segundo o coração de Deus, Deus vai lá e diz para ele assim, não vai rolar, Davi. Não vai rolar, Davi, não vai poder fazer. Como assim? Não vai, Davi. As tuas mãos têm muito sangue. Nas tuas mãos tem muito sangue, tu derramaste muito sangue. A Bíblia fala que Davi era um homem de guerra, e que o Senhor estava com ele e fazia com que ele vencesse as guerras. Mas no momento de construir o templo ao Senhor, Deus vai lá e diz para ele assim, não, tu não podes fazer, tem muito sangue nas tuas mãos. O que nos faz pressupor que parte das batalhas que ele lutou porque ele era um homem de guerra, porque ele era um homem estrategista, porque ele tinha um baita de um exército, porque ele tinha os melhores armamentos da época, porque ele sabia que tinha condições de vencer, e ele sabia que Deus era com ele, e ele passou a lutar lutas que não eram dele, porque Deus é justo, e Deus não diria para ele, olha, tu tem muito sangue na mão. A primeira resposta minha e sua seria assim, não, Deus, espera aí, vamos conversar. Afinal de contas, eu guerreei todas as batalhas que tu me mandaste guerrear. Então como que hoje eu sou culpado do sangue das batalhas que o Senhor me mandou? Eu só fui em obediência, eu nem queria. Deus é justo, e Ele não teria falado isso para Davi. Com certeza, Davi derramou sangue que não precisava. E eu quero dizer para você, jovem. E talvez até você aí um pouco mais velho. Talvez os seus pais tenham entrado em guerras que não permitiu que eles realizassem determinadas coisas diante do Senhor. Sabe o que Deus disse para Davi? Ele disse assim, tu não podes, mas é o seguinte, virá um descendente teu, virá Salomão, teu filho poderá construir esse templo, ele será um homem de paz, ele viverá um tempo de paz, eu darei um tempo de paz a ele, e ele poderá construir. E Davi foi lá, não tinha opção, ele foi lá e juntou todos os recursos necessários para a construção do templo. A palavra do Senhor em 1 Crônicas 29 fala de todos os recursos, ouro, prata, pedras preciosas, as madeiras, das melhores madeiras da época, tecidos. Ele deixou todo o material para que Davi
para que Salomão pudesse construir o templo que ele não pôde construir. Segura aí que eu estou chegando onde eu quero. Cerca de... Eu tenho anotado, mas eu não fui olhar lá. Talvez aí umas 3 semanas atrás, o Tiago está onde? Oi, Tiago. Talvez umas 3 semanas atrás, Tiago, mais um pouquinho, eu estava em Manchester ainda, eu acho que 1 mês e pouco atrás. Tiago veio compartilhar comigo uma visão que ele teve. Evangelista Tiago. Ele veio compartilhar uma visão que ele teve, ele veio e ele entregou, e ele falou a parte que era do pastor, e a parte minha. E quando chegou na parte que era minha, havia todo algo muito específico que acontecia na visão, mas o final da visão, o ser que representava o próprio Senhor, né, Evangelista Tiago? O ser dizia assim, ó: quanto a ela, será diferente, porque ele havia liberado uma palavra sobre o pastor. Quanto a ela será diferente. Ela cumprirá tudo o que foi prometido aos pais dela. E quando ele falou assim, pum, eu assim, uau, nunca ouvi meus pais falando sobre o que o Senhor falou que faria comigo. Eu venho de uma família, eu sou 4ª geração de evangélicos, então fui criada nos caminhos do Senhor. E eu parei para pensar, somos 5 irmãs, eu sou a mais nova de 5 irmãs. E eu disse assim, uau, eu não sabia que havia palavras que os meus pais tinham recebido sobre mim. Preste atenção nisso, preste atenção nisso. Eu não sabia que tinham palavras que os meus pais tinham ouvido sobre mim. E eu, muito animada, peguei meu telefone e fui mandar uma mensagem de WhatsApp para minha mãe. Disse, mãe, meu pai faleceu ano passado, não tinha mais como perguntar para ele. Eu disse, mãe, deixa eu te fazer uma pergunta. A mãe lembra de alguma palavra, alguma profecia, alguma promessa, algo que foi entregue para a mãe e para o pai, sobre a minha vida, sobre o que o Senhor faria, sobre os planos dele para mim, alguma coisa? E para minha frustração, minha mãe disse assim, ó: não lembro, filha. Eu não lembro. Não lembro do Senhor ter falado nada específico sobre ti. Aí eu pensei assim, poxa, pior é que agora não tenho meu pai para perguntar. Ela assim, só se o pai soubesse, mas eu acho que não, porque a mãe realmente não lembra. Se fosse algo que tivesse marcado, a gente saberia. E eu fiquei assim, meio frustrada. Assim, o Senhor mostrar algo que não faz sentido, o Senhor mostrar algo que eu não vou nem saber o que foi, do que adiantaria o Senhor revelar algo dessa natureza? E passou os dias, e de vez em quando isso me vinha, e eu conversava com o Senhor sobre isso, e os dias foram passando. Até que o dia que o Senhor disse para mim assim, ó: filha, tu não entendesse o que eu falei. Eu assim, não? Ele disse, não, tu não entendesse o que eu falei. Nem sempre a minha conversa com Deus é essa, tá? Mas nesse dia foi. Cada tempo, uma porção, uma forma e uma movimentação diferente do Senhor falar. Mas dessa vez foi exatamente assim. Eu assim, eu não entendi. Ele disse, não, tu não entendesse. Eu assim, tá, Senhor, tu não falasse que ias cumprir na minha vida aquilo que foi prometido para meus pais. Ele assim, pensa na frase de novo. Pensa na frase de novo. O Senhor vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu para os meus pais. Para os meus pais. Para os meus pais? Então aquilo que os meus pais não fizeram, o Senhor vai fazer através da minha vida. É isso que o Senhor está falando? Minha filha, é isso que eu estou falando. A obra que eles não terminaram, assim como Davi não pôde terminar, eu estou entregando nas tuas mãos para tu fazeres. E eu quero liberar essa palavra sobre esses jovens essa noite. O Senhor vai usar a vida de vocês para cumprir tudo aquilo que os pais de vocês não cumpriram nessa terra. E é por isso que vocês estão na Maná.
Porque aqui nós temos paternidade. Aqui nós mostramos o caminho. E eu vou dizer para você, você sabe quem que mostra o caminho? O Pai. Você sabe quem que aponta o destino? O Pai. E você sabe quem que lança? O Pai. E nessa noite vocês serão lançados ao destino que o Senhor tem para a vida de vocês. Oh, Santo Deus, Santo, 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 Santo Deus. Ei! Coisas que vocês não imaginaram. Vocês têm 2 encargos. Vocês não têm um só. Vocês têm um encargo de cumprir o que o Senhor determinou para a vida de vocês. E vocês têm um segundo encargo. Vocês terão que construir ao Senhor aquilo que as mãos dos pais de vocês, sujas de sangue, sujas dos pecados, sujas de situações que impediram eles de fazer, de fugirem dos seus chamados. Quantos de vocês têm pais que fugiram do chamado? Quantos de vocês têm pais que não tiveram coragem de ir para o campo missionário? Nós temos hoje uma missionária da Maná, que depois de 2 anos em campo missionário, ela veio, coisa de 3 semanas eu acho atrás, que eu estava junto, ela veio dizer assim: pastora, eu fiquei sabendo agora que a minha mãe tinha um chamado missionário. E a mãe dela faleceu quando ela tinha 14 anos, não respondendo a esse chamado missionário. E hoje a filha é missionária. Hoje a filha é missionária. Então eu não sei o que os pais de vocês não fizeram, mas eu sei que vocês, se vocês se colocarem à disposição, o Senhor fará. O Senhor fará em vocês e através de vocês. Nós vamos fazer algo muito importante, mas antes disso, deixa eu falar um pouquinho mais. Eu e o pastor, até dias atrás, a gente tinha pavor do termo pais espirituais. O pastor, por muitas vezes, pregou sobre isso, inclusive sendo contrário. O Senhor está dando na nossa cara de mão aberta, assim, ó. Aprendam. Aprendam, sou eu que digo como é. Sou eu que faço, é do meu jeito. É do meu jeito, não é do jeito de vocês. E nós entendemos que nós temos uma responsabilidade de paternidade sobre essa igreja, sobre essa missão, sobre a missão Maná. Nós temos uma responsabilidade. E serão ambos uma só carne. Jovem, pode pular essa baboseira toda que vocês estão pensando que está certo, que vocês estão vendo em rede social, e gente que diz que entende alguma coisa de família falando. A regra é essa: deixa pai e mãe, une-se a esposa, a mulher, e se torna uma carne. Não é se torna uma carne, deixa a casa dos pais. Não é, tá? Não é. Existe uma ordem. Família é feita do jeito de Deus, não é do jeito que o mundo está pregando, não. É homem com mulher. Não é mulher com mulher, não é homem com homem. É homem com mulher.
o jeito de Deus de fazer família. Temos recebido como maná vários casais homossexuais, temos recebido na nossa igreja, e são todos bem-vindos no nome do Senhor Jesus Cristo. Mas eu tenho uma notícia para dar: se Jesus Cristo voltar e vocês não se consertarem, vocês não entrarão no reino dos céus. Porque é o que a palavra diz, não sou o que eu digo, é o que a palavra diz. E enquanto essa palavra não mudar, e ela não vai mudar porque ela é imutável, é isso que nós pregamos. E se nós pregarmos isso, nos levar para a cadeia, vocês têm a responsabilidade de levar uma sopinha para a pastora, que eu gosto de sopa lá na cadeia, e jabuticaba. Pecado é pecado. Pecado é pecado. Não adianta nós passarmos a mão na cabeça. Não adianta passarmos a mão na cabeça. Você vai para o inferno. E eu não vou levar a culpa do seu sangue, não. Não vou levar. Conserte, separe. Já vi. Olha, nós nessa caminhada no Evangelho, nós já tivemos a felicidade de ver vários casais homossexuais que se separaram para começar uma vida com Deus. Você não vai ser o primeiro, não vai ser o último, não vai ficar frustrado. Você não tem obrigação de gostar do sexo oposto, tá? Você não tem obrigação, mas você não pode gostar da pessoa do mesmo sexo. Se você quiser se guardar para o Senhor, se guarde para o Senhor. Se guarde para o Senhor. Você pode se guardar para o Senhor, vai ser missionário, vai para o campo missionário. Olha, gente, um homem sem a mulher para dizer, bota aquela camisa ali, vai daquele jeito ali, vamos lá no shopping, não sei o quê. Tem suas vantagens. Mas você pode até não gostar de estar casado com a mulher, mas você não pode gostar de casar com o homem. E vice-versa. E eu vou dizer para você qual é a fonte desse pecado. A fonte desse pecado é a idolatria. Porque a palavra do Senhor nos diz que por causa do pecado da idolatria, a idolatria é prostituição espiritual. E por causa da prostituição espiritual, homens se inflamam com homens e mulheres com mulheres. É o que a palavra do Senhor diz. Então, se você, de repente, é o seu caso, você está aqui com um par do mesmo sexo que você, mas você veio buscar a palavra, e você é bem-vindo nisso, e é isso mesmo, que é a palavra que limpa. Porque assim como o seu pecado é pecado, o que mente aqui também está em pecado, o que adultera com o sexo oposto também está em pecado, está todo mundo em pecado, tá? A diferença, deixa eu explicar para você, tudo isso é pecado, e muito mais. Não devolver o troco, fazer de conta que pagou imposto, mas não pagou, tudo é pecado. Agora tem consequências diferentes. Não existe o pecadinho e o pecadão para perdão do Senhor, mas existe pecadinho e pecadão para consequências. As consequências são desastrosas. As consequências são desastrosas de uma família desestruturada, que não segue os princípios. Então, jovem, o seu papel é... encontrou a sua esposa, a sua amada. Ao contrário também, a menina encontrou o esposo, o amado. Se guarde para o casamento, casem virgens. Aí tu diz, pastora, já foi. Agora é tarde demais, eu tinha que ter ouvido essa pregação uns 10 anos atrás. Sabe o que é bom no Senhor? Que Ele faz tudo novo de novo. Ele faz você jovem, que perdeu as contas, você não sabe nem dizer quantos foram. Você não sabe mais numerar. Você sabe o que Ele faz? Ele faz você puro de novo. Ele faz você virgem de novo. Ele faz você guardado de novo. Porque na verdade a circuncisão, ela está no coração da pessoa. Então, a partir do momento que você coloca o seu coração na presença genuína diante do Senhor, Ele faz tudo de novo. Nós presenciamos casais, nós temos essa alegria. Pouco tempo atrás casou um que fez isso que eu vou contar. E nós temos atualmente numa das nossas igrejas um casal que está fazendo a mesma coisa. Não eram casados, viviam juntos. E nós orientamos, queridos, feche essa porta na vida de vocês, façam um casamento civil. Façam um casamento civil, depois façam a bênção das alianças. Isso é uma bênção
que vocês vão levar para sempre no casamento de vocês. Nós recentemente tivemos o casamento de que ele e ela, depois dessa orientação, ficaram 6 meses dentro da mesma casa, dormindo em quartos separados, para ressignificar o tempo que eles fizeram tudo errado. E atualmente, numa das nossas igrejas, nós temos um casal e não fomos nós que pedimos, nós só orientamos que casasse. Estão há 4 meses dormindo separados, desesperados, mas estão dormindo separados até que a documentação do casamento saia. Queridos, isso é uma plantação para a vida de vocês. Para a vida de vocês. Eu e o pastor nos guardamos para o casamento. Tivemos ao nosso favor o fato de termos sido criados na igreja e com essa mentalidade de nos guardar. E estamos aqui, com 27 anos de casado, dizendo: é possível. É possível. É possível. É possível. Se você fez tudo errado até agora, como eu falei para você, Deus não vai deixar de te visitar por causa do teu pecado, porque Ele não fez isso com Adão e Eva. Só não se esconda. Não se esconda e não terceirize a culpa, porque Ele procurou Adão e Adão disse assim: ó, foi a mulher que tu me desse. A gente terceiriza fácil. Ah, eu pequei por causa de tal coisa, eu fiz isso por causa de tal situação. Enfim, voltando para o assunto da família, para a gente encerrar e a gente ir para a parte que eu preciso fazer hoje. O diabo roubou o modelo de Deus de constituir família. E com isso, as famílias perderam, na sua grande maioria, a figura paterna. Porque por questões óbvias de cuidados, a maioria das mães, seja num divórcio, numa separação, ou qualquer coisa que aconteceu, normalmente quem fica com os filhos é a mãe, por causa dos cuidados básicos que precisam ter. E os pais, que deveriam assumir o seu papel, não assumem. Botam a desculpa na separação e no divórcio e param de assumir a sua responsabilidade. E isso traz consequências que, se não fosse o Senhor, elas seriam irreparáveis. Irreparáveis seriam essas consequências. E é por isso que hoje, continuando ao extraordinário que o Senhor fez ontem, nós precisamos fazer algo aqui. Eu queria saber dos jovens e também quero estender a todos, porque a conferência é para jovens, mas eu tenho certeza que o Senhor trouxe pessoas com um pouco mais de idade, maturidade, mas que estão sedentas por algo. Você não estaria aqui nesse calor horroroso que nós estamos se não fosse um objetivo muito maior na sua vida. Você veio procurar por algo. E eu quero dizer que o algo que você veio procurar está aqui nesse lugar.